E aí galera, bom dia! Tô gravando aqui esse vídeo aqui, agora são umas 10h30, 11 horas. Bom dia, né? Agora, se você está vendo em outro horário aí, boa noite, boa tarde. Nós vamos falar hoje sobre cocaína. Nossa, que medo, que vergonha, que terror. Isso não pode ser falado em público, né? É um assunto muito particular. Cocaína, né? É uma droga, né, meu? Produzida em laboratórios através da folha da coca, e tem aí várias substâncias, né? Éter, acetona, bastante coisa, né? Álcool, querosene, gasolina. Ela é produzida aí nos países da América do Sul, né? Colômbia, Peru, Bolívia. E aqui no Brasil ela é altamente consumida, né? Parece que o Brasil é o segundo país do mundo, depois dos Estados Unidos, a nível de consumo de cocaína, né? E essa cocaína aí ela vai para a Europa. O velho mundo, né? Que todo mundo conhece. Agora, falando de contato, de experiência, de uso, o que faz levar, o que acontece, né, durante o uso, o antes, o durante e o depois, né? No meu caso, né, para mim entrar em contato com a cocaína, eu tive antes, assim, duas outras drogas antecedentes, né? A primeira foi o álcool, né? Na minha adolescência, com 16, 17 anos. Aí depois veio a maconha, mais ou menos com uns 22 anos. E depois a cocaína, né? E depois acho que uns 2 anos eu comecei a usar cocaína em 1986, mais ou menos, né? A primeira vez que eu cheirei a cocaína, né? De verdade, que ela fez efeito no meu organismo, no meu cérebro, foi uma coisa assim, meio que não dá para explicar. Só você sentindo, né? Para você... Era uma coisa, uma sensação da qual eu nunca tinha tido antes. Então me deu uma liberdade assim, muito grande. Um prazer imediato, uma coisa que, sabe? Porque a cocaína ela mexe com o centro de recompensa do cérebro, né? Onde é produzido um hormônio chama dopamina e é responsável pelo prazer, né? E aí ela ativa essa parte do cérebro e você tem aquele prazer muito imediato, assim, muito grande, né? E isso você não encontrava antes nas outras drogas, né? No álcool, na maconha. E eu tava pensando que eu tava andando sobre as nuvens, né? Era essa a sensação, né? Dizem que quando você tem uma sensação grande de prazer, você está andando sobre as nuvens. Mas eu mal sabia que eu estava abrindo a porta do inferno, né? Foram aí muitos anos de adicção, né? A adicção é uma doença, né? Progressiva, fatal e não tem cura. Ela pode ser controlada, né? No meu caso, eu venho aí abstênio, né? De todas as drogas, né?
há quase 4 anos. É difícil, né? Sozinho eu não consigo. Juntos nós conseguiremos, né? Os companheiros aí de jornada que estão no mesmo propósito de parar, sabem, né, do que eu estou falando. O que leva ao uso da cocaína, assim, falando de mim, né, assim, não é sentir o prazer de você ficar fora de si, de ter algo na sua mente que você te proporciona um prazer, né, imediato. Ele dura, a duração não é muito grande. E aí você quer ter aquela mesma sensação novamente, né? O primeiro boom, aquele que bate na tampa mesmo, do primeiro contato, isso aí você nunca vai ter, né? Aí você vai querer obter ele novamente, mas você vai ter menos sensações, né? E aí cada vez mais você vai querer usar, né? É uma coisa assim, ela traz vários prejuízos, né? Muito prejuízo. Ela mexe com a parte física, emocional, espiritual. Ela destrói primeiramente a você, né? Depois a família. Muitas pessoas não admitem, né, que estão assim dominadas, né, pelo uso, o vício, né? Acham que podem ter o controle, né? Eu também pensava dessa forma. Eu uso quando eu quiser, a hora que eu quiser. E não é uma verdade, né? Porque nos últimos anos de uso, quando eu dei por mim, eu estava usando todo dia, né? E eu estava... E muitas vezes eu já estava logo cedo na biqueira, né? Para pegar, sentir aquela necessidade. Eu comecei a perceber que eu tinha problema com drogas quando elas começaram a faltar. Aí você tá usando, tudo bem, né? Eu não tenho problema. Mas quando eu chegava lá na biqueira lá, e aí o traficante não tava, a polícia tinha passado, e a droga só ia chegar de noite. E aquilo me dava um desespero tão grande, que meu organismo já estava querendo usar, sabe? E eu, nos últimos anos também, eu conheci assim uma biqueira que tinha uma cocaína boa, né? Boa em termos, né? É uma desgraça, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Falar isso. E aí eu me identifiquei, né? E eu tava lá todo dia. O isolamento, né? É o núcleo, né, da doença, né, da adicção. Aí minha vida era casa, bar e biqueira, né? Usava no bar e guardava um pouquinho para me usar em casa. Aí o que era prazer começou a virar pânico, né? Medo. Eu ficava atrás das frestas, né, da janela, da porta, às vezes a noite inteira, pensando que alguém ia entrar na minha casa, ia me roubar, me matar. A mania de perseguição, né, começou a se instalar dentro de mim. E chegou um momento que eu usava até contra a minha própria vontade, né? Eu não queria mais usava a semana inteira. Segunda a sexta também usava no sábado. Aí eu falava, poxa, domingo eu vou descansar. Hoje eu não vou usar. Só que aí eu me deparava com a solidão. E aí eu falei, poxa, fazer o que, né, meu? Eu vou lá usar só mais uma, né? E ela catava. É bem assim,
eu não sou o único, né, que está nessa jornada aí. Não vou falar que eu tava, né? Eu sou um adicto. A adicção não tem cura. Eu vou ser sempre um adicto, né? Eu só tô assim abstêmio do uso de drogas. Tô consciente, né? Do que se eu voltar a usar, vai desencadear o processo novamente de tudo aquilo, né, que eu sofri. Eu não quero voltar, né, para aquele mundo, né, submundo. Eu sei de onde eu vim, né? Então eu tenho que tomar cuidado, né? Muito cuidado. Hoje aí eu tenho um grupo de pessoas, como é meu propósito, nas quais nós temos as reuniões aí e nós partilhamos aí, né, nossas vidas, o que ocorre, né? Também temos as nossas vitórias, né? Porque um dia na vida de um adicto limpo, sem o uso, é um milagre, né? E esse milagre aí ele vem se repetindo, né? É muito bom, né? Eu achava que eu não poderia viver sem drogas, né? É difícil a decisão de você parar de usar, porque parece que estão te tirando uma coisa, sabe? Muito valiosa. Você vai ter que abrir mão de um monte de coisa, né? De lugares, assim, pessoas. Porque o problema não são os lugares e as pessoas, né? A bebida está lá no bar, mas ninguém me obriga a tomar, né? As pessoas estão lá, ninguém me obriga a usar. Só que esses lugares me atingem euforia, né? E eu já tive no passado uma recaída. Eu fiquei 3 meses, não, 3 meses não, 3 anos, né? Sem uso. E aí eu comecei a voltar pro bar somente para tomar tubaína. Aí eu tava preparando a minha recaída. A recaída, ela não começa no momento do uso. Ela começa antes, né? Pelos seus atos, né? Você começa a deixar de... A primeira coisa é você abandonar o seu poder superior, né? O Deus, né? Que você acredita. Você deixa de ficar do lado dele. Deus está sempre do seu lado, né? E às vezes nós nos afastamos dele, né? E aí fica difícil, você fica vulnerável, né? Não sou perfeito, não vou ser, tão longe de ser. Não sou nenhum herói, porque eu parei de usar, né? Muitas pessoas acham que parei de usar droga, eu sou a melhor pessoa do mundo, a sociedade tem que me aceitar, sabe? Eu acho assim que eu não faço mais que a minha obrigação, né? A sociedade agradece, a família agradece. Eu achava que quando eu estava usando droga, comprando, né? Eu pensava assim, aquele pensamento egoísta, né? Que o egoísmo é um dos defeitos de caráter quase que principais, né? Do ego do adicto, né? Estou comprando com o meu dinheiro, eu não estou prejudicando ninguém. E aí eu totalmente uma coisa, pensamento totalmente errado, porque eu estava alimentando o crime organizado, né? Um tiro que entra na cabeça de um trabalhador aí no farol por não entregar um celular, né? Aquele que não vai entregar uma moto, provavelmente é um adicto que está querendo dinheiro daquele assalto para comprar droga, né? E a biqueira tá lá 24 horas e eu estava praticando assim, com o dinheiro do meu consumo, eu alimentando, né, a boca aberta, né, indiretamente ou diretamente eu estava contribuindo, né, com o crime organizado. Vai dar aí quase 15 minutos, esse vídeo aqui vai ficar muito longo, espero aí ter podido ter esclarecido aí um pouco, né, e novamente vou fazer outros vídeos aí,
Bom dia para você. Bom dia a todos. Paz, amor, alegria. Só por hoje funciona. Legal? Só por hoje eu não tenho que usar nunca mais. Valeu.